Essa mensagem Deus provocou no meu coração de anteontem para cá, e eu quero reparti-la com os irmãos. Pode pôr o texto, nós vamos ler juntos. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Pai amado, nós te agradecemos por nos reunirmos nesta manhã na tua casa, para ter comunhão, para celebrar os atos pastorais de oração, de dedicação de crianças, de recolher os dízimos, porque isso está ordenado na tua palavra. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Para ler e pregar a tua palavra. E para ter comunhão uns com os outros, porque a tua palavra diz, ó, quão bom e agradável é estarem reunidos os irmãos. Obrigado por estarmos aqui nesta manhã. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Serei o mais sucinto possível. Na volta do sertão, foi uma volta gostosa. Ela é longa, mas é gostosa. Tem que pegar 3 condições, sai daqui, desce em Petrolina, de Petrolina até São Raimundo Nonato, tem 300 e tal quilômetros. Antes a estrada era ruim, mas agora o governo asfaltou o pedaço que faltava. Mas na viagem eu comecei a pensar sobre legado. O que é um legado e o que é uma herança? Qual a diferença de um legado e de uma herança? E comecei a pensar nessa fase da minha vida, 70, eu conto assim, não é? Quando eu completo 74 anos, como já completei, eu tenho 75. Eu sei que mulher não conta assim, mas eu conto. Eu tenho porque eu já estou gastando 75. Quando chegar no dia que eu completar, eu acabei com os 70, eu estou gastando. Eu já estou gastando por conta dos 75. Então, foi dia 27, legalmente falando, o meu aniversário, legalmente, porque fisicamente foi dia 7. Se foi 27, depois da manhã eu já tenho 74 em um mês. Já gastei um mês dos 75. Porque quando chegar em outubro, acabou, começa os 76. Então, eu comecei a pensar, essas viagens para o sertão, as coisas todas que nesses 55 anos de pastorado que nós fomos fazendo aqui, ali, acolá, o que é que ficou? Será um legado ou será uma herança? Bem, herança tem que ter alguém que pegue a herança e a use. O legado é uma influência. A influência ela é mais importante, do meu ponto de vista, do que a herança. Porque a influência, ela fica contada. O pastor Mardônio, que está ali fora, foi quem construiu o prédio lá de São Raimundo, na época ele estava lá, e ao colocar as fotografias dos patronos, por assim dizer, Dr. Mosteller, ele colocou o pai espiritual dele, que é um suíço, que ao terminar a Primeira Guerra Mundial, ele orou, ele um amigo. Se nós voltarmos da guerra, nós vamos dar a nossa vida para o campo missionário. O colega morreu, ele voltou. Solteiro, veio para o Brasil. Veio para o Brasil e foi morar numa cidade chamada Remanso, na Bahia. E ele morreu recentemente com 100 anos de idade. Ele deixou um legado de uma igreja que ele fundou, chamada Igreja Cristã Evangélica. Mais de 80 igrejas, um colégio na cidade de Remanso. E o pastor Mardoni colocou a fotografia dele. Porque, mesmo que ele não seja um missionário da Igreja do Nazareno, o legado que ficou na vida do Mardônio foi do pastor, que casou-se com uma brasileira
Ela matou ele com 102 anos e está com 104 até hoje. E casou com uma nordestina daquelas, cabra da peste. Então ficou o legado, ficou a influência, ficou aquilo que vale a pena ser preservado. Paulo está aqui num momento muito crucial da sua vida, está preso. Essa é uma das cartas que nós chamamos epístolas da prisão. Hipoteticamente é provável que daqui ele sai para morrer. Paulo, esse negócio de data também em Bíblia não é bom dar não, porque não tem muita... Paulo não vive mais do que 70 anos. Aonde eu pesquisei, diz que ele morreu com 67. Já vi que ele morreu com 70 também, mas não importa. Mas ele está ali escrevendo isso. Ele está falando, aí você precisa voltar ao texto, senão eu fico desarrumado, para mim poder trabalhar. Eu gosto de trabalhar com o texto, já que foi colocado. E esta é a frase que eu gosto. Andemos de acordo com o que já alcançamos. Muito bem. Paulo olha para trás, porque o coração desse texto é esta frase. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando você está no fim da jornada, e ninguém sabe qual é o fim, essa semana o Gugu Liberato morreu tocando lâmpada, igual o nosso irmão Ronildo. Uma morte exatamente igual. O irmão Ronildo foi matar uma barata, caiu e deu com a cabeça na quina da piscina e morreu. O Gugu foi mexer no ar-condicionado, isso é mania de não faça, eu não faço. Não troco lâmpada, não conserto chuveiro, não tiro maritaca que está em cima do teto, comendo os fios elétricos. Deus que mate elas todas eletrocutadas lá em cima, entendeu? Não faço. Eu não levo jeito para isso, irmão. Eu vou acabar despencando lá de cima? Não faço. Não troco nem lâmpada queimada, não troco. Eu ligo para alguém, vai lá e faz, eu não sei fazer. Agora o Gugu vai subir no pesado para limpar ar-condicionado. Com 60 anos de idade. Bem, foi. E outros dirão. Todos os descuidados podem ir. E aqui, nenhuma colocação, porque eu não conheço nada, mas eu sei que é um menino que começou a trabalhar com 14 anos com o Silvio Santos e virou, nunca se falou mal do Gugu, né? Nunca houve um escândalo, nada. Ontem, um parênteses, ouvindo a Jornal Nacional, todos que falavam do Gugu expressavam a expressão, ele era uma pessoa generosa. Todos diziam, ele era generoso. Ele era generoso, e generosidade é uma das maiores qualidades do coração do homem e da mulher de Deus. Todo mundo vai esquecer aquela pregação fantástica que você fez, mas ninguém vai esquecer o dia que você fez uma compra e levou na casa de alguém que estava passando necessidade. Ninguém vai esquecer o dia que você foi lá e pagou o colégio do filho de alguém que ia perder a vaga na escola. Ninguém nunca mais vai esquecer. Pregação, todo mundo vai esquecer. Uma pregação dura até quinta-feira. Sexta-feira ninguém lembra mais do que aconteceu domingo no culto. Nada. Então, generosidade é bom. Paulo, estou falando de Paulo, estou falando de Gugu. Gugu já foi, que Deus console a família, porque a alma dele já está onde deve estar. E ninguém manda a alma para onde quer. Paulo está num momento de decisão na sua vida, preso. O isolamento nos faz pensar, não é verdade? Quando você está isolado, você começa a pensar. E ele está ali escrevendo a sua carta, talvez a última, antepenúltima, talvez as últimas foram o 1º e 2º Timóteo. Ele então faz uma análise do passado, do presente e do futuro e diz, uma coisa eu faço, eu estou aqui, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu vou esquecer do que ficou para trás. Paulo tinha um passado muito interessante, um período muito ruim, que ele foi perseguidor da igreja. Paulo foi coautor do assassinato de Estevão. Ele não apedrejou, mas ele votou para que fosse apedrejado e ele guardou a roupa daqueles que apedrejaram a
Estevão, o último versículo do capítulo 8 de Atos, porque 9 é a história da conversão dele, diz assim: e Paulo consentia na morte de Estevão. Era gente ruim, Paulo, um período. Capítulo 9, ele tem um encontro com o Senhor Jesus na estrada de Damasco. Cai, fica cego, vai para a casa de um homem chamado Ananias, em Damasco, cai a escama, ele enxerga, ele é batizado e ele tem um ministério espetacular. Mas agora está preso, algemado. Como é que fala quando é na perna? Algema é aqui. Aqui é o quê? Grilhões. Obrigado. Ele está aqui agrilhonado, para não fugir, entendeu? E ele começa a dizer assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. A vida, se no meu carro não tem marcha ré, na vida tem. De vez em quando você precisa dar uma marcha ré e olhar para trás. E ver o que aconteceu. Vamos supor que ele estivesse agora com 70 anos, e ele estava na fé também cerca de 30 anos, tudo hipotético, hein? E ele olha para trás e ele arrepende de algumas coisas que fez. Todos nós arrependemos de algumas coisas que fizemos. Lembrando da minha frase, que é minha, com direitos autorais registrados, que todos nós somos porcelanas trincadas. Quanto mais você tenta esconder as coisas, há uma trinca na tua vida que você gostaria que ninguém soubesse que já teve. Todos nós. Paulo sabia que ele tinha trincas no seu passado, algumas escancaradas por Lucas ao escrever a sua história, porque é Lucas, o médico, que escreve a história de Paulo. 60% do livro de Atos fala de Paulo, das suas vitórias e dos seus fracassos, dos seus acertos e dos seus erros. Ele olha para trás. E olhando para trás, você só tem que fazer uma coisa do que ficou para trás: esquecer, porque não tem jeito. O que passou, vocês lembram daquela música dos anos 60? O que passou, passou. Nós com mais de 60 anos, mas quem lembra do que passou, passou? Vamos dançar uma valsinha aqui, todo mundo, pegar a esposa e sair no corredor. O que passou, passou. O que passou, passou. O que passou, ficou para trás, irmãos. Não adianta eu ficar dormindo com esse cadáver. Meus erros do passado, minhas fases do passado, minhas tramóias do passado, especialmente se nós estamos em Cristo. Porque quando nós chegamos em Cristo, Ele apaga o nosso passado. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas passaram. Vamos dizer isso? Vamos dizer, as coisas antigas passaram. Vamos dizer de novo assim, do jeito que eu estou falando, com ênfase no passado. As coisas antigas passaram. Acabou. Eu não tenho que lembrar minhas traquinagens. Eu me converti com 17 anos. Eu fiquei 2 anos aqui em Campinas, do jeito que o diabo gosta. Ficou. Eu já caí bêbado, no córrego aqui da Orozimbo, lá embaixo no Cambuí, em frente ao clube que eu jogava, que era o Flamengo do Cambuí. Flamengo do Cambuí. Vou pôr uma foto hoje à noite aí do Flamengo do Cambuí, para vocês verem o que é Flamengo. O Flamengo era do Cambuí, não era do Rio. Então, uma vez eu bebi tanta chope no bar de São Hildo, ali, em frente a Daco antigo. Quem lembra da Daco? Ali na Major Soalho. Ali, lá no finzinho, perto da Leco, do outro lado, Leco de lá, Seu Hildo Pinheiro de cá, nós íamos lá em Manguapava. Um dia eu manguapei tanto que na bala caí, estava chovendo, caí no córrego do Orozimbo, fui sair lá em frente à fábrica de doce Campineira. Levado na chama. Irmão, sabe uma coisa? Acabou, passou. Hoje, se eu cair, eu não saio. Com 105 quilos, se eu cair, afunda. Esquecendo das coisas que para trás ficam. O sangue de Jesus nos purifica
de todos os nossos pecados. Tagarelice, linguarudo, juiz, tal, bebeu, caiu, bateu, apanhou. Paulo pega o passado e diz: uma coisa eu faço, isso chama determinação. Você tem que ter determinação de esquecer o que aconteceu. Você colocou tinta na sua porcelana, mas a trinca está lá, amigo. Você esconde, está bem escondido, você dá uma aparência de lorde, mas está lá. Então, Paulo disse o seguinte: mas uma coisa eu faço, eu esqueço. Se alguém perguntar se é verdade, eu vou dizer: foi. Realmente fiz. Mas, passado. O que passou, passou. Fica para trás. Mas ele tem que encarar agora o presente. E o presente dele era limitadíssimo. Preso. Quem já fez um tour em Roma e teve o privilégio de ir até o local em que ele esteve preso, é um lugar inóspito. Lá embaixo, você entra por um buraco, desce uma escadinha, e vai lá, e tem lá na rocha um buraco, onde pôr de 2,5 por 2,5, aonde ele ficou muito tempo. Agora, ao invés de fazer do seu presente uma lamúria, e lembrar do seu passado com saudade, Paulo foi produtivo. Ele escreveu cartas para as igrejas. Às vezes, a ausência de oportunidade, às vezes, são portas de oportunidade. Ele começou a escrever a chamada para nós, as cartas da prisão, as cartas do cárcere. E ele evangelizou lá no cárcere, tanto que ele termina o livro, manda uma saudação, aliás, no livro, num dos livros, não me lembro agora, acho que é Filipenses mesmo, saudai-os da casa de César. Aí perguntaram, como que o pessoal da casa de César converteu? Cada vez que mandavam 2 soldados cuidar de Paulo, e ele passava uma semana de plantão cuidar de Paulo, saía convertido. Botava 2, saía convertido. Botava 2, saía convertido. Está escrito que é da guarda pretoriana, que era a guarda alto escalão. O que a gente faz no presente? A gente vive o presente. Não adianta olhar para o passado. Aí eu gostaria tanto que não tivesse acontecido. Se eu tivesse aproveitado aquela oportunidade. Irmãos, passou. E ele está dizendo o seguinte: eu vou esquecer as coisas que ficaram para trás. Eu tenho muitas dificuldades do meu passado recente, especialmente 10 anos para cá. Cada um tem o seu temperamento. Eu tenho o meu. Meu temperamento não é dos melhores na área de tratamento com problemas. Eu não posso dizer, porque é coisa de família, eu não posso dizer, eu tenho um grande problema com a minha ex-nora. A última agora é que ela lesou suas filhas. O pai deixou um seguro para as meninas. Quando fomos receber o seguro, ela já recebeu. Minha primeira reação é enforcar ela. Vocês podem ter certeza que a minha primeira reação é enforcar. Mas não posso, sou pastor. Como é que fica o pastor matar nora, ex-nora? Não fica bem esse negócio? Não adianta você olhar para o passado. Ela pegou as após de seguro, como mãe das meninas, menores, comprou um carro zero, fez cruzeiros para a Europa, fez cruzeiro para... O máximo que a gente conseguia no Nova Europa, ela foi para a Europa, o dinheiro das filhas. Então, quando você olha para trás, aí você põe culpa. Por que não? Por que não? Não tem jeito. O que passou, passou. Não adianta. Mas no presente, a oportunidade de você fazer algo que você não faria. O que Paulo faz? Ele escreve cartas. E uma das cartas mais positivas que ele escreve é esta carta que nós estamos lendo. O tema desta carta não é amargura, é alegria. Ele diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. O cara está amarrado no toco. O cara está comendo comida de marmitex, de quentinha, ruim. Entendeu? Mas ele está dizendo,
tudo posso naquele que me fortalece. É nesse livro que ele escreve da prisão. Porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei o que é pobreza, eu sei o que é riqueza, eu sei o que é abundância, eu sei o que é escassez. Eu tudo posso, porque Cristo me fortalece. No presente, nós podemos tirar lições do passado que nos fortalecem no presente. Olha para trás e diz: olha de onde eu vim e olha onde eu estou. Eu fiz isso muitas vezes, nos muitos anos que eu servi a igreja, e eu voava pelo mundo inteiro. E de vez em quando, lá em cima, a aeromoça dizia: estamos aproximando do aeroporto de Madrid, etc., para fazer conexão com o aeroporto de Zurique. Tal. Eu dizia: quem diria aquele menino lá da roça, que calçou o sapato com 14 anos de idade pela primeira vez. Quem diria que aquele menino, que quando chegou em Campinas e foi morar lá no Cabuí, e se meteu na cachaça, e chegou a quase morrer afogado no córrego do Orozinho Bumaia. Quem diria? Quem diria? Olhar para trás é dar graças no presente, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus, irmãos. Deus nos ajudou. Me colocou numa igreja com 16 para 17 anos, pequenininho, os americanos todos para arrumar um menino esperto, olhou em mim. O Kratz foi o grande Freud. Não, Freud. Quem é Freud? Foi quem Freud vai mesmo. Freud foi o psiquiatra, então foi Freud mesmo. Um Freud na minha vida, porque ele viu em mim o que eu não sabia que eu tinha. E ele grudou em mim, e meteu couro em mim. Pastor, mas tem ovelha. Uma vez ele tirou o cinto e me cortou no cinto. E eu o amei mais. Porque leais, diz a Bíblia, são as feridas feitas por aquele que ama. E ele fez por amor. Eu menti. Ele meteu o couro. Já que ele entendeu que a Bíblia não fazia tudo que devia fazer comigo, porque era pouco, ele ajudou com uma surra de cinta. E depois comprou uma caixa de sorvete Que Bom. Quantos lembram que a Que Bom tinha um depósito aqui? Na Orozinho mais na minha vida. Ó. Lembram do depósito da Que Bom? Ele passou e comprou. Qual é o sorvete que você gosta? Pistache. Eu sou doido por sorvete de pistache. Quando eu vou à Itália, eu só como pistache. Só pistache. O sorvete italiano é a melhor do mundo. Eu pistache, só pistache. Nem olho para os outros. Pistache. Pistache, que é uma sementinha maravilhosa e gostosa. Depois eu comprava uma caixa de sorvete, a gente tomava sorvete, e eu ficava até torcendo para levar outra surra para ganhar outra caixa de sorvete. Então, Deus vai colocando nas situações da vida. Estou dizendo que eu pensei no avião, estou passando para vocês. Como Deus foi trabalhando no meu presente. Vim para uma igreja certa, pequenininha, os americanos doidos para arrumar um menino para ser pregador, e adotado. E fui adotado, literalmente adotado pela igreja, por essa igreja. Por isso que eu tenho o amor que eu tenho por esta igreja. Falou mal desta igreja, eu te mando para os esquinos dos infernos, na hora. Entendeu? Porque não tem melhor para mim. Manuel ali, ó. Manuel foi meu aluno de escola dominical. Eu tenho fotografia com ele de calça curta. Está lá o Manuel de calça curta. Menino naquela época, 1961, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6, por aí. Por aí fora também, ficar falando da idade da gente, né, Manuel? Ninguém precisa saber disso. O presente é um bom momento, independente do momento que você está passando, para você olhar para trás. Porque o presente gera gratidão. Você olha onde você está. Você olha até onde o Senhor te trouxe. Você olha não o que você tem. Porque ter não é importante. É aquilo que você é. Como Deus fez de você uma pessoa que na lista das chances, você não estava bem cotado. Na lista das chances, você não estava bem cotado. E Deus, foi pondo pessoas. Vai lembrando aí quem foi aquela pessoa. Para começar com seus avós. Porque avô é uma benção, porque eu estou nessa parte de avô. Se você achar que não é, eu vou achar ruim. Se avô é uma benção. Depois,
vem papai e mamãe, sacrificou para daí educar. Depois vem irmãos que, quando a conta apertou, falaram, não, pô, você paga quando você fizer. Quando você emprestar para um irmão dinheiro, e ele disser para você, pague quando você quiser, não pague, acabou. Já que ele deu mesmo, ele falou, pague quando quiser, já foi. Dinheiro difícil é sair do bolso. Depois que sair, saiu, já foi. Já pôs outro no lugar. Bora. Irmão, hein, de sangue. Irmão na fé, não. Irmão de sangue. Paulo diz, o presente eu uso para olhar para trás e abençoar. E ele escreve, me ajuda aqui, pastor Ernesto e André, que são mestres. Quais são as cartas da prisão? 1 Timóteo, 2 Timóteo, não são. Pronto, Efésios, Colossenses, Filipenses, Filemão. Enquanto ele está preso, ele escreve 4 livros da Bíblia. O presente é uma tremenda oportunidade para você pegar as lições do passado e jogá-las para fora. E às vezes as privações do momento são grandes oportunidades para Deus te ajudar a fazer o que você, se tivesse livre, não teria escrito. Eu queria parar meio-dia, me dá 3 minutos só, são 12 horas e 1 minuto. Na última travessia que nós fizemos do Brasil para a Itália, eu me comprometi a escrever minha biografia. Depois nós ficamos mais uns dias, eu escrevi 4 cadernos de 200 folhas, à mão. Porque meu pensamento flui melhor aqui do que aqui. Difícil para mim é ler o que eu escrevi. Aí eu tenho um psicógrafo, que é o pastor Ernesto. Tudo que eu escrevo e não sei ler, o pastor Ernesto lê. Entendeu? Eu sou o Chico Xavier e ele é a pessoa que interpreta as minhas psicografias. Entendeu? Pastor Ernesto. Então, e eu falei, chegando lá, eu entrego para o Ernesto põe isso na máquina e eu ponho numa Wright Ghost, uma escritora fantasma, minha biografia, a Rose. Tal. Muito bem, eu estou embarcando de volta, malas na porta do aeroporto de Roma, meus 4 cadernos com a minha biografia escrita. O pastor Edson e a Maura decidem comprar um perfume qualquer, se não me engano, do outro lado da rua. Vamos todo mundo, e deixamos a van aqui na porta do aeroporto, assim do outro lado da rua, mas em frente ao aeroporto. Enquanto nós fomos lá, uma quadrilha veio e levou todas as nossas malas. Nós ficamos com a roupa do corpo. Consequentemente, levaram a minha biografia. Meu terno, a gravata, a cueca, a camiseta, o sapato, o perfume. Mas a minha biografia. Aí embarcamos com a roupa do corpo. Ainda bem que o passaporte estava aqui. E a passagem estava aqui. De todo mundo. Na bolsa das irmãzinhas lá. Cada um perfume. Misericórdia. Aí eu no navio dizia assim, eu acho que o assalto aconteceu porque Deus não quer que a minha história seja conhecida, ponto final. E lá se vão já 2, 3 anos, ou 3 ou 4. Nunca mais escrevi. Eu não tenho vontade de escrever mais. Sei lá. Pronto. Deixa eu ir agora para o futuro, para terminar. Você esquece o passado, você aproveita o presente, independente da situação. Só vou usar a distração, porque dizia Spurgeon, o príncipe dos pregadores, que um pregador é aquele que tem a Bíblia na mão e tem a notícia do dia na outra. A notícia do dia hoje é Flamengo campeão e o Gugu morreu. É a notícia do dia. A mídia toda a Globo gastou 18 minutos na notícia do Gugu. 18 minutos. Porque é um personagem. Um moço limpo. Então, o momento, a notícia do momento. Então, você aproveita o momento. Quando você está no presente, é o seu momento. Talvez o Gugu estava pensando assim, vou consertar o ar-condicionado e depois vou sair e vou fazer compras. E a minha Bíblia, que é igual a sua, diz assim, vós não sabeis o que sucederá amanhã.
Portanto, no presente, o que tem de fazer, faça-o hoje. O presente, o que você tem que fazer, faça-o já. Porque nós não sabemos. Nós não sabemos. Meia-noite, 5 para meia-noite, eu fui ao Hospital Samaritano e conversei com meu filho. Conversei, tentar dar uma animada nele. Ele pegou na minha mão e disse: pai, última frase, cuida das minhas filhas. 7 anos atrás. No outro dia, ele estava morto. Morreu em 11 segundos. Pá, rompeu a aorta, o sangue, em 11 segundos. Olha para trás. Usa o passado como colunas para você construir o presente. E olhe para frente com a seguinte palavra paulina: não que eu já tenha obtido ou alcançado. Ele usa a palavra perfeição, que em teologia complica, mas é alvo daquilo que você sonha. Como é que eu quero terminar a minha jornada? Se você terminar do jeito que você planejou, você atingiu a perfeição. Tudo que eu planejei deu certo. Pimba! Mas lembre-se que sempre há algo na frente para ser feito. Que nenhuma obra é concluída plenamente. Todos nós, muito mais do que herança, nós deixamos legado. E porque Paulo, preso, escreveu Colossenses, Filipenses, Tessalonicenses e Filemão, hoje nós temos na Bíblia, eu estou pregando o que ele escreveu há 2000 anos atrás. E se Paulo não tivesse sido preso, ele não teria escrito. E se Paulo não tivesse sido privado de algumas coisas, ele não teria feito. Porque às vezes as privações da vida são canteiros de Deus, aonde ele está semeando sementes de esperança. Sementes de esperança. O que você jamais imaginava. Aqui na frente tem os meninos, pastores, conheço a história de cada um, mas sempre conto a história do pastor Ernesto. O pastor Ernesto está conosco cerca de 20 anos, mas eu me lembro que a Estela vinha, sentava ali na frente, só com as crianças, a Ernesto não vinha. Ele pegava ela lá fora e levava embora. Eu da porta, levava embora. Vai para fora, vai embora. Eu não sabia quem ele era também, não sabia quem eu era. Aí, de repente, ele começou a chegar 10h45 para ouvir a mensagem. Então, um dia ele entra na minha sala e diz que quer ser membro da igreja. Na entrevista com ele, eu digo assim: mas você tem jeito de pastor. O Ernesto, quando se aperta, ele faz cara de cachorro ofendido. Eu falo assim. Nós brincávamos isso essa semana. Ele faz assim. Eu estudei 2 anos e meio no seminário presbiteriano. E por que não terminou? Eu vou arrumar para você voltar a estudar. Liguei para o pastor Luciano, e ele foi para o nosso seminário. Eu tive a oportunidade ainda, na época eu lecionava, olhava para ele e dizia: esse moço é bom, esse moço é bom, esse moço é bom. Quando ele terminar o seminário, eu vou levar ele para trabalhar comigo. Às vezes, as oportunidades é o canteiro de Deus para você encontrar uma semente boa. A gente pensa assim: como é que seria a nossa igreja sem o pastor Ernesto? Como é que seria a nossa igreja sem o pastor Ernesto? Pastor André, conheço a história do pastor André. De cor, salteado. Eu fui fazer o casamento dele lá no Paraná. Não. O que seria da nossa igreja sem o pastor André? Lembra quando ele passou aqui, o pai dele deu um carro velho para ele, você lembra? Do Costel? E ele estava voltando para o Paraná. Eu falei: não, volta não, fica aqui. Preciso de você aqui, fica aqui. Não é assim que ele faz? Fica aqui, meu filho, vem para cá, sua família está aqui e tal. Bom, fica longe da sogra, a sogra mora lá no Curitiba, deixa ela para lá. O que seria dessa igreja sem o pastor André? Os mortos não poderiam morrer.
Porque Ele é que cuida dos mortos. E as crianças não poderiam nascer, porque Ele que vai para a maternidade, primeiro do que a grávida. Ele chega primeiro do que a grávida no hospital. Você começa a ver como Deus trabalha. Nesse jardim que nós chamamos passado, Deus põe sementes no presente para nós colhermos no futuro. Depois que eu parei de pastorear a igreja oficialmente, há 1 ano e 1 mês atrás, falei, o que eu vou fazer? Tenho feito mais do que eu pensava que ia fazer. Entendeu? Claro que eu não posso viajar sozinho mais, porque eu estou cada vez mais surdo. Mais surdo. Porque se tirar aqui, ó, 1, e tirar o outro, 2, pode me xingar do que quiser que eu não escuto. E pode me elogiar do que quiser que eu também não escuto. Mas se eu pôr 1, melhora. Se eu pôr 2, melhora. Mas em aeroporto, não. No aeroporto, quando aquela moça, que não é pessoa, aquilo ali é tecnologia. Passageiros com destino a Belém. Belém, para mim, pode ser além, Matusalém, Jerusalém, há muito além, muito aquém. Mudança de portão. Portão 17 foi para o portão 77. Tem dia que acabou. Eu estou ali igual um tonho, tonhaço, sento, todo mundo vai. Aí eu pergunto para a moça, o meu voo, seu voo foi embora, já faz meia hora. Então, eu não posso viajar sozinho, tem que ir alguém comigo. Apesar de alguns vão comigo também, me larga, vão para o aeroporto, porque também não escutou. Entendeu? Fica conversando fiado, tomando cappuccino, não sei o quê, etc. Mas eu vou. Irmão, é o momento, olhando para frente. Paulo disse, eu prossigo para o... Mete um alvo lá na frente e diz assim, seja o que for que eu ainda tenho que fazer, eu farei da melhor maneira possível. Seja o que for, talvez você não tenha mais o glamour do que você fazia. Talvez você não tenha mais o glamour do que você fazia. Mas você tem um alvo que é o prêmio da sua vocação em Cristo Jesus. Que é, eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira e eu guardei a minha fé. Eu terminei na fé. Que tudo passa, mas a fé permanece para sempre. Bom, conversamos, bom, vamos ficar em pé, vamos orar.